Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Deus em tua vida. A fé que é a base da nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus e a fé é a primeira base para nós conquistarmos o impossível de Deus. Eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador e missionário da comunidade Filhos de João Batista, de Minas Gerais. E é uma alegria muito grande podermos estarmos juntos neste dia para partilharmos a palavra que nos orienta, a palavra que nos conduz, assim a visão do profeta Ezequiel. Come o rolo, que é a palavra de Deus. No momento ela é doce e depois ela ficando amarga. Por quê? Doce porque a palavra ela é gostosa e depois ela fica amarga quando ela vai exigindo de nós mudanças. Isso mesmo. Essa palavra de Deus que no primeiro momento ela é gostosa de ouvir, mas ao passo que ela vai exigindo de nós atitudes, passos concretos, ela pode muitas vezes ser amarga. Por quê? Porque nem sempre Deus vai nos falar aquilo que nós queremos ouvir, mas Deus sempre irá falar o que nós precisamos ouvir. E dentro deste tema, de um pouco amargo, um pouco doce, é o tema do nosso programa de hoje. O tema do nosso programa hoje é: perdoar é uma atitude inteligente. Olha só, perdoar é uma atitude inteligente. Então, por isso que eu já abri o programa dizendo que a palavra ela é doce e amarga, porque perdoar não é fácil. Não estou dizendo que perdoar é fácil, mas perdoar é necessário e é uma atitude, acima de tudo, inteligente. E é isso que nós veremos no nosso programa de hoje. Já convido você a tomar a sua palavra comigo. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, o seu diário de orações, o seu diário de devoções, para que você possa anotar aquilo que Deus vai falar com você. Isso é muito importante, que nós tenhamos este hábito de poder anotar quando Deus nos fala. Amanhã, um tempo depois, quando você precisar, é nesse diário que você retorna e ali então você vai encontrar coisas que Deus já te prometeu, coisas que aconteceram, coisas que ainda não aconteceram no mundo espiritual, mas que irão acontecer. Então, que você tenha este hábito de sempre anotar aquilo que Deus te fala. A palavra que nós iremos ler hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler. Se enquanto levas a tua oferta até o altar, e te lembrares que você ou seu irmão tem queixa ou algo contra ti, deixa aí a tua oferta diante do altar. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão e depois volta para que a tua oferta seja aceita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender algumas coisas nesta palavra. Se enquanto estiveres levando a sua oferta até o altar, e eu preciso que você entenda aqui, oferta não é apenas no questão monetário. Quando a Bíblia vai dizer estiveres levando a sua oferta, a Bíblia não está apenas dizendo de oferta financeira. O que é oferta aqui na Bíblia para que a gente entenda? Tudo aquilo que nós ofertamos diante do altar de Deus, orações, novenas, lágrimas, súplicas, pedido de bênção, pedidos de vitória, pedido de um emprego novo, pedido de uma solução no casamento. Tudo isso é oferta que nós depositamos diante do altar. Então, que fique claro, quando a Bíblia vai se tratar, neste caso, de oferta, é tudo aquilo que você deposita, as suas orações, as suas lágrimas, aquilo que você tem pedido, pedido de ajuda, pedido de socorro. Então, isso é oferta. Enquanto você levares a sua oferta diante do altar. Por que altar? O altar, ele tem um valor sagrado. A partir de Gênesis, antes, quando Deus criou o homem, Deus conversava com o homem face a face. A palavra vai dizer que todos os dias à tarde, Deus descia no jardim para conversar com Adão. A partir então do pecado de Adão, Deus falou: agora, para conversar comigo é via altar. Ou seja, para que houvesse comunicação terra e céu, era via altar. Prova disso
que Abel fez uma oferta diante do altar e essa oferta foi aceita. Abraão fez uma oferta ao Senhor no altar, o seu filho Isaque, que depois tirou Isaque e apareceu ali a ovelha para ser sacrificada. Arão e Moisés também instituiu um altar de adoração. Elias e os profetas de Baal, foi diante de um altar que Deus se revelou. Samuel, o profeta Samuel, foi diante de um altar em adoração que Deus revelou para ele que não queria mais Saul como rei e que ele iria até a casa de Jessé, porque na casa de Jessé seria eleito Davi, o novo rei de Israel. E foi também com Davi que Deus também conversava diante do altar. Jesus na Santa Ceia, ele então também estava diante de uma mesa com os seus apóstolos, que nós podemos chamar aqui de altar. A igreja, na sua capela, na sua paróquia, o que nós sempre temos ao centro, um altar. A família dentro de casa é tido dois altares. Primeiro, a mesa de refeições. Segundo, o leito nupcial do casal. Também é tido pela igreja como altares. Ou seja, o altar ele é sagrado. E o altar ele é tão importante que para que Deus falasse com os homens era sempre diante do altar. Então era diante do altar que o sacerdote na época entrava, ali ele fazia o sacrifício do animal, aspergia sangue sobre o altar e Deus então descia e conversava com o homem. Então, ou seja, o altar ele é contido na nossa história desde Gênesis até os dias de hoje. Para que haja comunicação com Deus é sempre via altar. Ou seja, o altar ele é sagrado, o altar ele é santo, o altar ele é imaculado. Logo, eu entendo que se esse altar é santo, se esse altar ele é purificado, o altar não pode receber nada de algo que não faça comunhão com ele. Não tem como haver comunhão entre sagrado e aquilo que não é sagrado. Não é possível haver comunhão entre aquilo que é santo com aquilo que não é santo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você, se o altar é santo, este altar não pode receber nenhum tipo de oferta de um coração magoado, de um coração ressentido, de um coração que não perdoa. Isso mesmo. Ou seja, foi o que eu li, isso não é eu que estou dizendo. Isso aqui nós acabamos de ler no Evangelho de São Mateus. Quando estiveres levando a sua oferta até o altar, quando você vai ali depositar as suas lágrimas, o seu jejum, a sua penitência, a sua oração, o seu pedido de vitória, e lembrares que você ou alguém tem algo contra ti, para tudo. Deixa ali a sua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, para que então a sua oração seja aceita. O que eu estou querendo dizer para você, talvez, muitas vezes, o seu pedido de vitória, o seu pedido de um emprego melhor, o seu pedido de uma cura, o seu pedido de um milagre, não aconteceu porque você ainda não liberou o seu coração para perdoar. Isso não sou eu, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Não tem comunhão vertical se não há comunhão horizontal. O altar não aceita orações de um coração que não perdoa. Você pode me dizer: ah, Eduardo, mas eu que fui ofendido. Ah, Eduardo, eu que fui magoado. Ah, Eduardo, eu que fui ferido. Entenda. Quando você estiveres levando a sua oferta diante de um altar e lembrares que alguém tem algo contra ti, vai reconciliar, para que a tua oração seja aceita. Ou seja, quando você libera o perdão, é para que você receba a graça de Deus, não é o outro. Por isso que o tema do nosso programa é: perdoar é uma decisão inteligente. Ou seja, não importa se foi você quem errou, não importa se você foi o ofendido ou o ofensor, mas é necessário você liberar o perdão. Por quê? Porque se você não liberar o perdão, a graça não vai chegar na tua vida. Isso mesmo. Quando eu e você não perdoamos, é como se nós tivéssemos uma proteção, uma base, ou seja, nós estamos aqui. Senhor, eu quero a vitória, Senhor, eu quero o milagre, Senhor, eu quero um emprego melhor, Senhor, eu quero ganhar mais, Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, salva os meus filhos, e Deus está aqui, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar, eu quero te abençoar, mas entre a graça chegar e nós,
existe um bloqueio que eu estou chamando neste programa de falta de perdão. Por isso, hoje é dia de você tomar a decisão, perdoar. Libere o seu coração para perdoar. É isso. Eu acho que se nós encerrássemos o programa aqui, você já entendeu a importância do perdão na sua vida, não é mesmo? Mas nós não vamos encerrar. Eu quero continuar e aprofundar um pouco mais nesse tema para que a gente possa, então, entender um pouquinho mais. Por que que eu preciso perdoar? Eu acho que você já entendeu o tema principal. Se você não perdoar, a graça não chega. Mas eu quero te dar aqui algumas atitudes práticas. Por que perdoar? A falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Isso mesmo. Já disse, a falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Troca de carro, promoção no emprego, concurso, provas, vestibulares. Tudo isso, a falta de perdão pode atrapalhar. Eu atendi uma vez uma moça no retiro pelo Brasil e ela chegou comigo com o seguinte quadro: Eduardo, eu queria que você orasse por mim. Eu falei, me conta um pouquinho o que está acontecendo. Ela falou assim, eu sempre fui a melhor aluna da escola. Passei na faculdade federal para Direito. Fui eleita a aluna número 1 de 10 anos de história do curso de Direito da faculdade. Porém, eu já tentei 6 vezes a prova de OAB e eu não consegui passar. Eu queria que você rezasse por mim. Eu sei tudo, Eduardo, eu estudo. Mas quando chega lá, me dá um branco, eu não consigo fazer a prova, eu sou reprovado. Eu falei, minha irmã, ajoelha aqui que eu vou rezar por você. Coloquei a mão, impus a mão na cabeça dela e começamos a orar. Enquanto eu orava, o Senhor colocou no meu ouvido, mãe. E eu parei a oração, falei para essa moça, abre os seus olhos um pouco. Deus está me falando, mãe, existe algo que você precisa me falar? E ela me disse, Eduardo, eu discuti com a minha mãe há 4 anos atrás. E eu falei que eu jamais a perdoaria. E de 4 anos para cá, eu nunca mais falei com a minha mãe. E então Deus me deu discernimento. Eu falei que se você não liberar o perdão para sua mãe, você nunca vai passar na prova de OAB. Essa moça começou a chorar. Nós concluímos a oração, enfim, fui embora daquela cidade. Passou 8 meses, meu celular começa a tocar e eu atendi o celular. A moça me liga dizendo, Eduardo, sou eu. E ela me contou a história para que eu lembrasse, nós atendemos muitas pessoas. E ela falou assim, você lembra que você rezou por mim, assim? Eu falei, me lembro. E aí? Ela falou assim, eu acabei de sair da OAB. E a primeira pessoa que eu quis ligar foi você. Eu perdoei a minha mãe quando eu saí daquela oração. Eu e minha mãe vivemos uma nova história de 8 meses para cá. E eu estou saindo da OAB e eu passei em primeiro lugar na prova de OAB. Porque ela liberou o perdão para a mãe. Você precisa entender, a falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Por que perdoar? Segundo motivo, a falta de perdão gera doenças emocionais. Isso mesmo, a falta de perdão gera doenças emocionais. Pessoas muito insensíveis, que não têm sensibilidades grossas. Não estou dizendo que são todas, tá? Aí também pode existir questão de defeitos de caráter, mas é um outro assunto para um outro programa. Esse aqui é falta de perdão. Então, insensibilidade, irritações exageradas, depressão, síndrome do pânico, fobias. Volto a dizer, eu não estou generalizando e dizendo que todo mundo que tem depressão ou essas doenças é falta de perdão. Mas pelo que eu entendo de 20 anos pregando o evangelho, atendendo pessoas no meu Instagram, atendendo pessoas em missões pelo Brasil e pelo mundo, nós encontramos esses quadros de pessoas com doenças emocionais geradas pela falta de perdão. Que quando nós paramos para rezar, Deus revela para nós que é falta de perdão, a pessoa libera o perdão e a pessoa fica muito bem. Então, primeiro motivo por qual você deve perdoar, a falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Segundo motivo, a falta de perdão gera doenças emocionais. Terceiro motivo pela qual você deve perdoar, a falta de perdão gera doenças físicas. Isso mesmo. Já é comprovado pela medicina, 40% dos casos de câncer são originados por mágoas, angústias, ressentimentos, questões mal resolvidas, ou seja, falta de perdão. Então, ou seja, se você não perdoar, gera também doenças
físicas. Volto a dizer, não estou generalizando, eu estou dizendo que acontece. Eu já atendi pessoas com casos de câncer, metástase espalhada para todo o corpo, e quando nós oramos, o Senhor revelou que era falta de perdão. E já voltei depois de encontrar com essa pessoa, 2 anos depois, a pessoa perdoou e hoje a pessoa está 100% curada do câncer para a glória de Deus. Por quê? Por causa de um perdão. Então, seja, a falta de perdão pode gerar doenças físicas, ou também chamadas de doenças psicossomáticas, que são doenças que começam na mente, passa para o corpo e você começa a sentir dores, o que nós também podemos chamar de falsas enfermidades. Você sente dores pelo corpo, sente sinais e você faz exames, vai ao médico e não descobre qual é a doença. Pode ser também falta de perdão. O quarto motivo pela qual você deve perdoar. A falta de perdão é um pecado grave. Isso mesmo. O maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Logo que, se eu não libero perdão para o meu irmão, eu não estou amando como eu me amo. Então, se eu não estou amando meu irmão como eu me amo, eu não estou perdoando, eu estou cometendo um pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Logo, então, é um pecado grave. Então, por que você deve perdoar? Primeiro, porque bloqueia a graça de Deus. Segundo, a falta de perdão gera doenças emocionais. Terceiro, a falta de perdão gera doenças físicas. E a falta de perdão é um pecado grave. Por isso, seja inteligente e libere o perdão hoje. Algumas dúvidas que nós temos sobre o perdão. Primeira delas que eu preciso deixar claro para você. Perdoar é uma decisão. Isso mesmo. Tem gente que fala, Eduardo, eu estou orando, rezando, e quando Jesus me revelar que é a hora, eu então perdoo. Ei, querido, deixa eu te contar uma coisa. Se você ficar esperando São Miguel Arcanjo, com 2 metros de altura, aparecer na sua sala, abrindo o pergaminho dourado, dizendo, doravante é chegada a hora de perdoar. Ei, ou você ficou louco ou não vai acontecer. Não é assim. Jesus já deixou claro, quando, Eduardo? No alto da cruz. Pai, perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. Então perdoar é uma decisão. Eu me decido hoje, vou lá e perdoo. Simples assim, é decisão. Ah, mas eu fui ofendido, mas eu vou lá e peço perdão e libero o perdão do mesmo jeito. Então perdoar é uma decisão. Quando? Hoje. Quando? Agora. Faça uma lista. Não sei. Talvez a sua lista vai dar cadernos e páginas. Eu não sei. Mas perdoar é uma decisão. Hoje é dia de perdoar. Segunda característica sobre o perdão. Perdoar não é amnésia. Isso mesmo. Tem gente que fala, nossa, eu não consigo esquecer. E você não vai mesmo, graças a Deus, sinal que a sua memória está funcionando muito bem. Perdoar não é amnésia, mas perdoar é lembrar sem sentir dor. Ou seja, eu me lembro do fato, mas não me incomoda, não dói mais, eu toco a minha vida tranquilo. Então eu vou me lembrar do fato, mas aquilo não mexe mais comigo, não me tira do sério, não me incomoda, me causa dor. Então eu perdoei. Então perdoar não é amnésia, perdoar é lembrar sem sentir dor. Terceira característica ainda sobre o perdão. Perdoar é 70 vezes 7. 490? Não. Infinitamente. O 7 é infinitude na Bíblia, é perfeição. Então perdoar é todo dia, toda hora, toda semana. Tem pessoas que nós vamos ter que perdoar todos os dias. É isso mesmo? É isso mesmo. Nossa, Eduardo, eu perdoei o marido ontem, mas hoje ele me tirou do sério. Perdoa de novo. Perdoar é para você. 70 vezes 7. Todo dia, toda hora. Tem gente que é assim. Eu também tenho pessoas que é assim. Eu tenho irmãos meus de comunidade, tem gente que tem vontade de juntar no pescoço dele do abençoado. Mas a gente tem que perdoar. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós, é ensinamento de Jesus. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. Todos os dias, toda hora. Outra característica sobre o perdão. Perdoar não é justificativa. Uau! Isso é essencial. Perdoar não é justificativa. Então é assim, Eduardo, eu lembrei aqui que a minha cunhada, há 37 anos atrás, numa festa do filho dela, ela me ofendeu. Mas eu vou lá perdoar ela. E chegar lá, você faz assim, olha aqui,
eu vou te perdoar, mas eu me lembro como se fosse hoje, há 37 anos atrás, eu estava vestida com aquela blusa azul de bolinha branca, e você falou que não é isso, ó. Perdoar não é justificativa. Perdoar não quer discutir, perdoar não quer saber quem errou, quem está certo, quem está errado. Perdoar é colocar remédio na ferida e sarar o machucado e ponto final. Então perdoar não é você ir lá ficar discutindo quem está certo, quem está errado. É você ir e perdoar. Simples assim, não é justificativo. Então você chega lá e fala, olha, eu te perdoo. Ah, mas por quê? Ah, porque eu escutei lá de um rapazinho de Minas Gerais chamado Eduardo Oliveira que eu preciso perdoar. Então assim, eu estou aqui hoje. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu não quero saber se você estava certo ou se eu estava errado. O que eu quero te dizer é, em nome de Jesus, eu te peço perdão por tudo aquilo que eu te fiz. E em nome de Jesus, eu te perdoo. Ponto. Acabou. É essa a conversa. Não é discutir, não é justificar. Ah, mas porque eu fiz isso, porque eu estava muito magoado com você. Por isso que eu queria te... Não é isso, ó. Não é isso. Me perdoa, ok? Se eu te ofendi, se eu te magoei, em nome de Jesus me perdoa. E em nome de Jesus eu te perdoo. Ponto final. Entendido? Então, perdoar não é justificativa. Outra característica sobre o perdão. Essa aqui, mulherada, presta atenção. Perdoar não impõe condições. Estou brincando com as mulheres, mas os homens também servem, ok? Perdoar não impõe condições. O que é isso? Olha cá, eu te perdoo pelo aquilo que você me faz, viu? Mas você vai dormir no sofá uma semana. Isso não é perdão, você está impondo condições. Perdoar é, libera o perdão. Eu te perdoo em nome de Jesus, a vida segue, ok? Lógico, aqui é um detalhe importante. Você pode perdoar, mas isso também, em casos, não estou dizendo quando é marido e mulher, nem filhos, me entenda. Mas muitas vezes vai perdoar um amigo, alguém do seu passado, e você não precisa voltar a ter convivência com ela. O perdão não te obriga a voltar a conviver com a pessoa. Mas também você não pode impor condições. A pessoa está longe, está distante. Ok, você não vai ter mais convivência com ela, mas você perdoou. Agora, se a pessoa é do seu dia a dia e você evitá-la por aquilo que aconteceu, então isso não é perdão verdadeiro. Perdoar é, eu não imponho condições, eu não sou obrigado a conviver com ela, mas eu não imponho condições. Se eu afasto de mim por isso, então não é um perdão verdadeiro. Você já entendeu o que eu quis dizer. Última característica que você precisa entender. Perdoar é uma atitude inteligente. É o tema do nosso programa. Perdoar é uma atitude inteligente. Por quê? A palavra vai dizer em Mateus capítulo 7, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro. Por isso que eu digo que é uma decisão inteligente. Então não espere a pessoa vir pedir perdão para você. Mesmo que você foi ofendido, eu sei, dói. Magoa. Eu já tive situações na minha vida que eu fui humilhado publicamente. E eu tive que liberar perdão. Fui lá e procurei a pessoa, falei, olha, eu te perdoo. Isso, além de ser humildade, é uma decisão inteligente, porque eu quero ser abençoado, eu quero a graça de Deus na minha vida. Então você precisa perdoar. Tudo aquilo que eu quero que os outros o façam, façais vós primeiro. E também é o que a gente reza no Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Senhor, pode me tratar da mesma maneira que eu trato o meu irmão. Como é que você tem tratado o seu irmão? Então, perdoar é uma decisão inteligente. Seja inteligente. Perdoe. Hoje é dia de você liberar perdão. Para quem, Eduardo? Pai, mãe, marido, filho, ex-patrões, ex-chefes, ex-professores, amigos do passado, pessoas com quem você conviveu. Se você ofendeu, peça perdão. Se você foi ofendido, diga, eu te perdoo. Hoje é dia de perdoar. Que você ir na sua casa, ao finalizar este programa, faça uma lista se for necessário. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem, liga. Fala, olha, hoje eu escutei lá de um rapaz de Minas que eu preciso perdoar. Então eu estou te ligando para te pedir perdão. Ou me perdoa. Eu não sei qual é o tamanho da sua lista, mas eu finalizo o programa da mesma forma que eu comecei. A palavra, ela é doce quando chega e fica amarga quando ela exige de nós uma atitude. Perdoar é uma decisão inteligente. Quer ser abençoado? Quer vitória na sua vida? Libera perdão. Hoje e sempre é dia de perdoar. Seja inteligente, libera perdão. Perdoar é uma decisão, perdoar é uma atitude. Que Deus te abençoe. Caminhamos, avancemos. Continue ligadinho na nossa programação da TV Evangelizar. Aqui evangelizamos mais. Deus te abençoe. Até um próximo programa, se Deus quiser.